Exclusivo, Nottingham Forest prepara proposta ao São Paulo por Pablo Maia. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar todos os detalhes dessa história e vai falar também sobre João Gomes, volante do Flamengo pretendido pelo Real Madrid. Corinthians pode vender Roger Guedes. Informação importante sobre João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que tem duas propostas para deixar o Verdão. Falo também sobre as últimas do mercado, sobre o Cruzeiro, rodada na Série B e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo fim de semana a todos e sem perder tempo, só queria fazer dois pedidos. Primeiro, para vocês deixarem like se curtirem o vídeo. Segundo, para se inscreverem no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Mas Nicola, por que eu devo me inscrever no seu canal? Para ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Junte-se a 1.215.000 inscritos. A gente vai ficar bem contente com a sua inscrição, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que sempre prepara ótimas cotações para você. Seu primeiro depósito você pode ter 100% de bônus para depósitos de até R$ 1.200. Isso sem falar no fato de você ter mais de 100 jogos ao vivo pelo site, dá inclusive para acompanhar transmissões. São mais de 30 esportes, eu separei jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nesse sábado, a começar por Curitiba e Avaí, Goiás e Atlético Goianiense, Fluminense e Palmeiras, jogo super importante na parte de cima da tabela. Em caso de empate, R$ 3,10 para cada real apostado. Tem ainda Ceará e Atlético Paranaense e América e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro. O empate paga R$ 3,60. Não vai ficar fora dessa, né? Faça agora mesmo o seu cadastro na Bet7k. Só pegar o link que está no comentário fixo. Já começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. Nessa sexta-feira, a Conmebol anunciou as punições para Scarpa e Danilo, ambos expulsos na partida de quartas de final contra o Atlético Mineiro. A má notícia: Danilo pegou 2 jogos de suspensão, não enfrenta o Atlético Paranaense na semifinal, só volta numa eventual final. Já o Scarpa pegou um jogo de suspensão, vai cumprir na partida de ida em Curitiba. Não é possível recorrer, o Palmeiras só teria essa possibilidade para suspensões acima de 3 jogos. Bora contar que Dorival Júnior vai escalar um time reserva para o confronto contra o Botafogo nesse fim de semana. O Flamengo é um dos perseguidores ao Palmeiras, mas por determinação do Dorival, em conjunto com a diretoria, optou-se pelo time B, o time que vem disputando o Campeonato Brasileiro e conseguindo bons resultados. Você sabe que na quarta-feira da próxima semana, o Flamengo visita o Vélez Sarsfield na Argentina, partida de ida das semifinais da Libertadores da América. Quero contar também que Herisson, atacante do Botafogo, está bem perto de jogar no Estoril de Portugal, empréstimo por uma temporada. A opção do Botafogo foi de liberar o atacante, que já foi importante ao longo desse ano, para que ele possa ganhar um pouco mais de rodagem internacional. Imaginava-se que o Herisson perderia espaço com a chegada de Tiquinho Soares. Para fechar o giro de notícias, contar que o Grêmio perdeu para o Ituano dentro de casa nessa sexta-feira em jogo da Série B. Terceira partida seguida sem vitória do Grêmio e fim de uma invencibilidade de 11 jogos dentro de casa. Já o Londrina fez 1-0 no Brusque fora de casa e se aproximou perigosamente dos times que ocupam o G4. O Londrina hoje tem apenas 4 pontos de desvantagem pro Vasco da Gama, que encerra essa rodada no domingo contra o Bahia na Fonte Nova. O Cruzeiro é líder com 57 pontos, Bahia e Grêmio empatados com 44 e aparece o Vasco com 42. Bora falar sobre o Cruzeiro. 99,997% de chance de acesso depois da vitória por 4-0 em cima do Náutico nessa sexta-feira. Mais uma goleada do ótimo time de Paulo Pesolano. O técnico uruguaio faz trabalho perto da perfeição. Mas não é sobre Série B que eu quero falar. Quero projetar a próxima temporada. O Cruzeiro está na primeira divisão e já tem definido também suas receitas para 2023. A expectativa é de gerar 100% de aumento na comparação com as receitas de 2022. Serão 100 milhões de reais com televisão, 41 milhões de reais com vendas de atletas, 33 milhões de reais com patrocínio, 40 milhões com sócios torcedores e mais 10 milhões de reais com marketing digital e licenciamentos. Soma-se tudo isso e o Cruzeiro imagina ser capaz de faturar o dobro na comparação com 2022. Isso significa que a folha salarial também deve dobrar.
Hoje o Cruzeiro desembolsa cerca de 3 milhões de reais mensais, vai ter na primeira divisão 6 milhões de reais e agora que vem a notícia exclusiva. Com essa folha, o Cruzeiro terá uma das menores folhas da primeira divisão. Só a título de curiosidade e comparação, o Grêmio que joga a segunda divisão já tem hoje 11 milhões de reais de folha. O Botafogo, recentemente comprado por John Textor, passou a ter uma folha de 12 milhões de reais com os últimos reforços. Vasco e Bahia, que devem subir com o Cruzeiro para a primeira divisão, terão um respaldo financeiro do Grupo City da 777 com a expectativa de se aproximarem das folhas mais altas do país. O que eu quero dizer com isso? Que o Cruzeiro vai precisar, assim como em 2022, acertar na mosca nas contratações, até porque com investimento baixo não dá para errar bastante na hora de se reforçar. Bora falar sobre o Santos e a possibilidade de um novo raio estar surgindo na Vila Belmiro. Ele tem apenas 9 anos de idade, se chama Cauã Bacili e é um dos grandes destaques das categorias de base do Peixe. Para falar a verdade, ainda nem joga campo. Tem 9 anos e joga no futsal. Um vídeo de um jornalista espanhol viralizou com várias jogadas de enorme talento desse garoto, que veste a camisa 11 do time de futsal do Santos, já é o capitão, batedor de faltas, canhotinho, extremamente habilidoso. E uma das provas de que ele é tratado como um novo fenômeno é que ele foi o mais novo jogador da história da Nike a firmar um contrato de fornecimento de material esportivo. Desde os 8 anos de idade, ele já é vinculado a uma das principais fornecedoras do mundo. Curiosidade, o Neymar e o Rodrigo, outras estrelas reveladas no Santos, também firmaram acordos precoces com a Nike. Mas o Neymar com 13 anos de idade e o Rodrigo com 11. O Cauã com apenas 8 anos. Se você ainda não viu os vídeos dele rodando pela internet, procure. Tenho certeza que você vai se impressionar. Hora de notícia exclusiva no Palmeiras. João Paulo Sampaio, responsável pela transformação das categorias de base do Palmeiras, tem 2 propostas para deixar o Verdão, ambas para 2023. A primeira delas da CBF, o novo presidente da CBF quer transformar o João Paulo Sampaio no gerente geral das categorias de base e de todas as seleções inferiores do Brasil. João faz um trabalho espetacular no Verdão. Desde 2015 ele foi capaz de revolucionar tudo. O Palmeiras não tinha tradição em revelar jogadores, o Palmeiras não tinha atletas convocados para seleções de base e o Palmeiras não era competitivo a ponto de brigar por títulos. Tudo isso mudou radicalmente desde sua chegada. E é baseado nisso que a CBF abriu seus cofres e fez uma proposta salarial estratosférica. Mas a CBF não é a única possibilidade, o João Paulo também é o preferido para atuar como diretor executivo de futebol do time profissional do Bahia a partir de 23, em parceria com o Grupo City. Grupo City e o Bahia querem transformar o João Paulo Sampaio na grande figura para montar os elencos do Bahia a partir do próximo ano. Preocupação no Palmeiras existe, até por isso o nome do Gustavo Grossi, que trabalhou durante muito tempo com Marcelo Gallardo no River Plate, hoje faz bom trabalho no Internacional, passou a circular no Allianz Parque. A definição sobre o futuro do João Paulo vai depender das próximas semanas. Prometo ficar de olho nessa história e trazer qualquer novidade assim que pintar. E essa história de que Roger Guedes pode trocar o Corinthians pelo Sporting. Teve muito torcedor alvinegro que ficou preocupado com a chance de saída do camisa 10 para Portugal. Oferta de 8 milhões de euros ainda não chegou. Mas, se chegar, quero garantir para você que não vai servir para o Sporting nem se sentar à mesa com dirigentes alvinegros. Hoje, 8 milhões de euros equivalem a mais ou menos 40 milhões de reais. O Corinthians tem só 40% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que sobrariam para o Corinthians míseros 16 milhões de reais. Foi exatamente esse o valor investido pelo Timão somente com luvas para contratar o Roger Guedes. Não existe nenhuma chance de acordo nesses termos. O Corinthians precisaria faturar muito mais para que existisse qualquer avanço nas tratativas. Roger Guedes também não parece tão animado assim com a mudança para Portugal. O objetivo dele, depois de muitas dificuldades no Corinthians, é permanecer no clube. Ele é o artilheiro alvinegro. Na atual temporada são 11 gols e 4 assistências em 48 jogos. Atacante de 25 anos de idade, que também colecionou pequenas desavenças com o técnico Vitor Pereira. Eles se acertaram e o Roger tem sido peça importante, com direito a gol na última partida disputada contra o Fluminense. Gol no finalzinho, que recolocou o Corinthians muito vivo na briga pela final da Copa do Brasil. Hora de falar sobre a possibilidade de um jogador do Flamengo ir parar no Real Madrid. Se você pensou em Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, enganou-se.
Essa possibilidade tem a ver com o João Gomes, pelo menos é o que garante Júlio Miguel Neto, jornalista que cobre o dia a dia do Flamengo. Segundo o Júlio, o Real já fez uma investida nos responsáveis pela carreira do João Gomes, para demonstrar interesse e para buscar brechas no atual contrato entre o atleta e o Flamengo. Você sabe que o vínculo só termina em 2025, mas existem problemas para a prorrogação do contrato. O João ganha R$50 mil mensais, é o titular com o menor salário do elenco rubro-negro. Ele inclusive ganha menos do que o Hugo, que é goleiro reserva do Santos. Recentemente o Flamengo ofereceu uma extensão de contrato e um aumento para R$80 mil mensais. O João Gomes e seus representantes já deixaram claro que não aceitam estender o vínculo por um salário inferior a R$300 mil. E é nesse contexto que surge o interesse do Real Madrid. Não deve haver tempo hábil para uma mudança para o Real nessa janela de transferências. Por lá na Espanha, o período de inscrições se encerra na quinta-feira da próxima semana, a menos que surja uma proposta definitiva super pesada para os cofres rubro-negros. Marcos Braz tem deixado claro que não gostaria de se desfazer nem do João Gomes, nem do Lázaro, muito menos do Vitor Hugo, 3 das jovens promessas rubro-negras que têm ganhado espaço no time principal e chamado a atenção de clubes europeus. O Flamengo tem no João Gomes um titular absoluto e que tem chamado cada vez mais a atenção de clubes gringos. Lyon, Manchester United, Torino e Atlético de Madrid foram alguns daqueles que sondaram a situação do volante João Gomes, cujo contrato com o Real Madrid, se a negociação avançasse, seria de pelo menos 5 temporadas. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. O Nottingham Forest, time da Premier League, acaba de subir da segunda para a primeira divisão do futebol inglês, tem interesse na contratação de Pablo Maia, volante que pertence ao São Paulo. Tricolor já foi avisado do interesse e existe a promessa do Nottingham Forest de que uma proposta será apresentada nos próximos dias. A ideia do clube inglês é levar o volante de 20 anos ainda nessa janela de transferências, ou seja, até a próxima quinta-feira. O tempo é curto, a proposta vai ter de ser apresentada em breve e o São Paulo vai precisar aceitar esse acordo sem criar grandes dificuldades para que o Pablo Maia possa se mudar em definitivo para lá. Jogador que tem oscilado entre titular e reserva, tem bastante moral, especialmente com o presidente Júlio Casares. Rogério Ceni não morre de amores pelo Pablo Maia e a negociação deve girar, ou pelo menos essa primeira proposta deve girar, na casa dos 6 milhões de euros. Repito, ainda não há formalização de uma proposta oficial, mas no primeiro contato o Nottingham Forest sinalizou com a intenção de fazer a proposta de 6 milhões de euros. São Paulo vai aguardar as cenas dos próximos capítulos e, diante do papel timbrado com cifras, vai avaliar se vale a pena ou não negociar o jogador. Só para lembrar que o Pablo Maia, desde que foi promovido ao time principal depois de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro, já esteve em 44 partidas, tem 2 gols e uma assistência. Não dá para imaginar um negócio tão alto quanto, por exemplo, o do Gabriel Sara, que também se mudou para a Inglaterra, foi jogar na segunda divisão do futebol inglês no Norwich por 10 milhões e meio de euros. O Sara já tinha mais moral e mais utilização no time principal do São Paulo. De qualquer forma, a possibilidade de o Pablo Maia ser negociado é mais uma fonte de receita para o tricolor, que passa por enormes dificuldades financeiras e recebeu uma péssima notícia nessa sexta-feira: o veto do Ajax à transferência do Antony para o Manchester United. O clube inglês havia oferecido 90 milhões de euros ou 450 milhões de reais para contratar o atleta brasileiro, mas o Ajax rejeitou a oferta. São Paulo ganharia quase 80 milhões de reais nessa transferência. Voltando ao Pablo Maia para finalizar, volante que em março desse ano renovou seu contrato, não há risco de perda do atleta de graça. O novo contrato só se encerra em dezembro de 2024. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que pintar novidade para deixar você sempre por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Abraço, tchau!